sal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. 2 Coríntios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém? Amém. Vamos poder assentar. O nosso Deus, né, que dá o conforto para nós, Ele tem a compaixão de nós em todos os momentos. E como eu sempre falo, tudo que Deus nos dá, né, o dom que Deus nos dá, não é para a gente usar só para a gente. Não é para outro. Primeiro que a gente tem que usar. Você é um vaso de Deus. Ele te dá uma capacidade e você vai enterrar o teu talento. Você tem que usar esse teu talento. Então, Deus nos dá ele de quê? De graça. Nós não pagamos nada por isso. Deus nos ajuda, nos consola, nos enche de força. E o que ele fala aqui no versículo 4? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados. Então Deus nos consola, nós somos contemplados com essa consolação, com isso nós ganhamos força, nós sabemos que tem alguém para nos ajudar, nós temos que ajudar ao próximo. O irmãozinho estava comentando lá, ele recebeu lá um colíriozinho, e aí uma pessoa parente dele lá precisou, ele deu o colírio para essa pessoa. Então, um colírio que pode ser usado, um lubrificante. Então é assim, usou da palavra, que a gente ia complementar essa palavra, ele comentou comigo e falou, você vê, é isso, tudo que nos é dado de graça, e mesmo que não seja de graça, mas que nos é dado, nós temos que compartilhar com o próximo, levar para ele a consolação, explicar que Deus está presente em todo momento, em toda hora, e não ficar carregando para nós. Quando a gente lembra que Deus, Deus é que faz a hora que Ele quiser, nós não podemos ficar querendo interrogar Deus, porque isso, porque aquilo. E o nosso favor ao outro não é dinheiro, é uma parte da situação que a gente pode tentar ajudar do jeito que a gente está. Às vezes a gente não tem. Lá quando Pedro, e João estavam ali juntos, ele deu um coxo para eles levavam as pessoas que traziam ele não podia andar, e deixavam na porta do templo, ele nem entrava, porque segundo a lei judaica, eles não podiam entrar com eles para dentro do templo, então ele ficava no pátio. Ele ia lá todo dia, ela levava ele várias vezes para ver se havia um milagre. E Pedro e João estavam passando ali e nem deixavam ele, na verdade, para pedir esmola, não era nem mais milagre, Então eu precisava de uma esmola, ficava ali na porta, vinha muita gente. E aí Pedro e João estavam passando e ele falou, dá uma esmola. Ele falou, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Lá em João, Atos 3, 6 fala, Pedro, porém ele disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E ele foi curado, amém, irmãos? Olha quantas coisas que a gente pode levar para os outros. Às vezes você não tem dinheiro, você não tem como ajudar financeiramente, mas você leva a palavra do Senhor, você traz o consolo, você tira essa pessoa da depressão, às vezes livra da morte, que está querendo se matar. Então, você tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, e quando você precisar disso, ela vai ser transferida para outros. Então, não guarde para nós, Às vezes a gente vê aquela situação, a gente fica... não quer se intrometer, eu tenho vergonha, eu tenho medo, acho que não é capaz. Deus nos capacita nessa hora. Deus nos dá a palavra correta. E a pessoa se acalma, Tem uma música que fala, calma, Senhor, eu preciso orar, a sua oração me acalma. Então, quem acalma os nossos corações é Deus, é a palavra do Senhor,
que é abundante em paz, é abundante em amor, em compaixão. Deus tem compaixão de todos nós, o tempo todo, a toda hora. Amém. Deus não nos falta. Às vezes acontece algumas coisas, a gente se acha que Deus não está conosco, às vezes é nós que não estamos com Deus. A revolta no nosso coração, a tristeza, a angústia, o pecado, nos separa do Senhor. E aí a gente perde um pouco a fé e acha que está tudo dando errado. Aí, se o teu time ganha, você acha que Deus está do teu lado. Se o teu time perde, você já acha que, né? Parece bobagem, mas são coisas que acabam influenciando no dia a dia da pessoa, meu Deus. O que é o resto? O que é o mundo? O que é um jogo de futebol? O que é um palito que você perdeu? O que é você não foi o primeiro lugar? O que é isso? Foi o terceiro, o quarto? Poxa, glória a Deus! Ah, foi o último. Ah, mas eu participei, glória a Deus. E Deus vai, né? Os últimos serão os primeiros. Calma lá que você chega. Ó. Se for, que seja bom para você. Deus sabe o que é bom para nós. Às vezes a glória, a riqueza, não vai ser legal para a tua vida. Você não vai, às vezes você está bem, você vai ficar infeliz. Né? Então, quando a gente lembra Deus pergunta assim, na palavra do bom samaritano, né? Fala, Jesus pergunta, quem que é bom? Quem que é o bom nessa palavra? Quem das 3 pessoas que ajudaram aquela pessoa que estava ali machucada, né? Era uma pessoa, um judeu que tinha se assaltado e tinha sido ferido. E estava lá, passou o sacerdote e ele passou longe, né? Então, às vezes a gente fala que é cristão, que não sei o que lá, e a gente não faz nada. E é aquele que o samaritano, no caso, eram inimigos do judeu, não se davam. E passa o samaritano e vai lá, limpa a ferida. Ele não deu só dinheiro, porque ele limpou a ferida, cuidou dele, depois ali levou ele para um local, né, uma hospedaria, e falou, olha, eu vou cuidar dele, amanhã eu vou embora, te pago toda a despesa, e se tiver mais alguma na volta, eu pago para você. Então ele ajudou, primeiramente, ajudando ele com a ajuda própria dele. Ele não era médico, não era nada, mas ele foi lá e ajudou. O próximo só ele tinha ali. Então essa ajuda não precisa ser com dinheiro, mas além disso ele ainda deu dinheiro e falou para o hospedeiro cuidar dele. Quem desses 3 é o bom? Né? O sacerdote que passou ali longe ou aquele que ajudou? Aí a pessoa que tinha questionado o Senhor estava querendo pegar ele de alguma forma, né? Ele mesmo escolheu, o samaritano, né? O que atendeu ele. Então nós temos essa situação que a nossa ajuda pode ser de várias formas, de várias maneiras. E aí você põe em ação aquilo, não adianta ficar na retórica, só falar, só ficar extrapolando, né, conversando, falando e não agir. Nós temos que agir, nós temos que ter atos bons para poder servir de exemplo para outros. Paulo, quando fala aqui nessa carta, no 2 Coríntios, ele conta dos problemas que ele teve, que ele estava tendo, de quanto ele enfrentou. E ele sabia que falando dessa forma, vendo ele forte desse jeito, e sabendo de tudo que ele tinha passado, era um exemplo para todo mundo, porque ele sabia que todo mundo passa por isso. Lá vem o super-homem contar para vocês, né? Quem acredita no super-homem lá. Tem visão de raio-x, tem força, não sei o que lá. Pô, mas ele é o super-homem, ele consegue tudo. Então Paulo não foi lá como um super-homem, ele foi como um homem como todo qualquer. Um homem que perseguia a igreja, um homem que fazia as coisas achando que estava certo. Quantas vezes a gente acha que está certo e está errado, e acha que, né, e pensa de uma forma e não é a verdade. Deus tem que dar a verdade. Em casa eles ficam falando muito que eu gosto de falar, que eu não sei o que e tal. É verdade, às vezes eu falo e depois eu vejo que eu não estava certo. Então, a gente... Assim como vice-versa também, né? Não é, essa coisa é mediana. Então a nossa vida é assim. Então Paulo dá um exemplo com a sua vida para que possa acontecer essas situações. E às vezes a gente questiona, mas como é que Deus abençoou aquele? E eu vou aqui na igreja, eu faço isso, faço aquilo, e aquele foi abençoado. Vamos parar de ter invejinha da bênção do Senhor, da misericórdia do Senhor?
Já pensou se você fosse aquele preso que estava do lado ali? Tinha 2 presos, não tinha da cruz? E um não se arrependeu e falou, né? Até falou para o outro, fica quieto, ele é o Filho de Deus, como que você fala dessa forma? Ele viveu como a vida dele toda? Pelo menos uma grande parte. Roubando, não sei o que ele fez lá, ele era ladrão, né? Então ele viveu todo. E quando ele estava no fim da vida dele, ele aceitou Jesus e foi salvo. Não é legal? Você vai ficar com inveja? Ah, fala, mas eu segui a vida inteira, eu fui salvo a vida inteira. Você está com inveja do ladrão? Você queria ter levado a vida dele? Porque tem muita gente que passa, vou ver a minha vida, quando eu estiver no fim da minha vida, eu aceito o Senhor. Sabe quantas coisas você acha que você teve uma vida boa, se você fizer uma retrospectiva da época que você não conhecia o Senhor? Era de alegria? Era de satisfação? A pessoa que vive do lado do Senhor, ela tem essa vida, esse consolo, essa força o tempo inteiro, para você e para dar aos outros. Agora, aquele que está fora e acha que vai, só vou beber a vida, eu gosto de beber, eu vou beber quando eu estiver lá no fim, com cirrose, que eu não aguento mais, aí vou pedir a salvação. Tudo bem, Deus é misericordioso em todo tempo e para todos. Nós não podemos fazer distinção, quem vai ser salvo ou não. E ele tem a misericórdia, e se essa pessoa salvar, ela vai ser salva. Mas ela viveu bem, a família dela viveu bem com ele bêbado. A doença que ele pegou por beber tanto foi boa na vida dele? Ou ele, se ele tivesse convertido, a vida dele teria sido outra. Por causa dele, quantas pessoas também não deixaram de se desviar, ou seguir o exemplo, os filhos, por exemplo, podem seguir exemplos. Então, é muito melhor a gente estar com o Senhor, mas tem que entender que às vezes ele salva ali, e ele foi o primeiro salvo, né? Eu sempre acho, né? Porque ele morreu, logo em seguida Deus falou assim, né? Que você vou te encontrar ainda hoje no paraíso. Nem os discípulos que viveram com Deus, que estavam lá, os bonzinhos, eles chegaram primeiro do que o malzinho. Então, às vezes a gente é bonzinho, às vezes é malzinho. A gente é bonzinho, dentro do bonzinho a gente é malzinho também. Então, né? Vide as parábolas que Deus prega, né? Que fala, né? A parábola do denário, né? Que ele chamou as pessoas que estavam sem. Era um homem que tinha lá, plantava uva e tal, e foi pegar pessoas para trabalhar. E aí ele foi num determinado local, logo cedo, né? Bem cedinho, lá quando começava o horário, tipo 7 da manhã, 6 da manhã, não sei que horário exato, foi lá e chamou alguns que estavam ali sem fazer nada, ansiosos, e falou, vocês não querem trabalhar comigo lá? Eu vou te pagar um denário. Tá. Aí passou algumas horas, ele voltou, pegou mais alguns, 9 horas, 11 horas, 3 horas, 5 horas. E aí os das 5 horas, ele já iam trabalhar pouquinho, porque já estava quase escurecendo. E na hora de pagar, ele chamou primeiro os que chamou por último e deu um denário. E os outros falaram, bom, nós vamos ganhar mais. E chegou até que ele deu um denário para cada um. E eles ficaram, nossa, mas a gente achou que ia receber mais. Como é que é isso aí? Aí o dono disse a um deles, escute, amigo, eu não fui injusto com você? Eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vai embora, pois o que eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, é o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque algo bom é bom para ele? Né? Deus tem o direito de dar. Agora vocês têm que entender que acontece assim, esse preso, ele não tinha mais... Não tinha o que fazer, ele tinha que ser salvo naquele momento. Ele não precisou trabalhar, ele não precisou ser do lado, ter aceito o Senhor há muito tempo. Ele, naquele momento, precisava da salvação e ele entregou a sua vida para o Senhor. E nós vamos ficar, não, nós vamos cantar glória a Deus, aleluia. Quem disse que esses últimos que foram trabalhar não estavam desesperados, ociosos ali, né? Não sabendo que não iam ganhar nada naquele dia, não iam ter que comer. E aí eles tiveram essa chance, vamos se alegrar junto. Quem tem que você trabalhou mais? Qual é o problema? Que mal fez você de trabalhar? O que mal faz o trabalho para a gente? Claro, no excesso, não é isso que a gente está falando, o trabalho normal. O trabalho no excesso, só viver com
o teu Cristo, o teu Deus sem o teu trabalho não é o correto também, né? Mas que mal que faz você trabalhar? Deus gosta, né? Porque você está recebendo o teu suor, do teu trabalho. Mas são exemplos para entender que quem Deus dá gratuitamente para nós o nosso conselho, porque um dia você pode estar nessa situação de ser o último lá para receber, para ter essa situação, e você vai querer que Deus haja dessa tua forma. Então, aí é os descontentes, né? Os bonzinhos e malzinhos, agora vou falar um pouco também, né? Então, nós somos egoístas, nós achamos só que nós merecemos aqui, só nós merecemos. Que eu faço isso, que eu faço aquilo, né? Aí olha para um, vê o defeito, olha para o eu vejo o defeito dele, ele vê o meu defeito, e assim, eu que mereço, não, um outro que merece. Deus é para todos e em qualquer momento, em todo o tempo. É o que nós vemos ali na frente, Ele está conosco o tempo inteiro. Lá em Romanos 9, 15, 16 fala: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Entenderam? Não adianta, porque uma hora você está numa situação, outra hora você está em outra. Na hora que você está na outra, você vai querer a misericórdia de Deus? Então Jonas é um outro profeta que também ficou descontente com a misericórdia de Deus. Porque Deus falou, vai lá e prega para Nínive, né? Que eram os inimigos assírios, eram inimigos dos judeus. 120 mil assírios moravam, 120 mil pessoas moravam em Nínive, que era a capital da Síria. E Jonas, o que ele fez? Ele fugiu, foi para Tarsis, né? Foi para o porto de Jope, e lá pegou um navio para Tarsis. E aí aconteceu a tempestade, e ele foi dormindo lá, né? Às vezes está acontecendo o mundo acabando e você dormindo lá, sendo profeta do Senhor. E eles foram falar: Jonas, por que você está dormindo? Está acontecendo tanta coisa, não está acabando aqui, você está dormindo? E aí oraram, tiraram uma sorte, caiu sobre ele, e ele falou: não é verdade, né? Eu não estou obedecendo ao Senhor. Foi jogado no mar, Deus salvou ele, enfim. E ele foi cuspido do peixe e acabou indo para Nínive. E pregou como Deus te mandava. Muitas vezes você faz o que Deus manda. Se Deus te manda ir para onde, Deus manda você falar, e você vai, mas vai com aquela coisa, né? Você vai por obrigação, não porque você está com compaixão ou com amor. E conseguiu, fez aquilo, eles foram salvos, e ele continuou. Falei para o Senhor que eu não queria ir, porque o Senhor é bom, é benigno, é misericordioso, e acabou salvando o povo, o inimigo, né? E eu não queria ir. Aí Deus manda a abóbora, né? Cresce, ele estava com sol, Deus mandou crescer a abóbora, tal, o bichinho comeu a abóbora, a sombra dele caiu, ele começou a se lamentar por causa da abóbora. Ele falou: você tem dó da abóbora e não tem dó de 120 mil almas? Então, às vezes, você é bonzinho, né? Você é o Jonas. Nós somos o Jonas. E eu não vou ficar apontando para vocês, tem 4 dedos apontando para mim, né? Nós somos os Jonas, e às vezes nós somos os ninivitas, né? Nós estamos, que situação que a gente se encontra às vezes? E tem um outro descontente, os descontentes, né? Que eu estou chamando ela. O irmão do filho pródigo. O filho pródigo, né? Pródigo significa várias coisas, mas entre elas, aqui nesse caso, é esbanjador, é gastador. Então ele falou: pai, eu quero viver no mundo, me dá minha parte da minha herança. Foi, e logo já gastou todo o dinheiro, né? Passou alguns anos, ele não tinha mais nada, estava na miséria. Foi ser criador, aí ele arrumou uma pessoa para trabalhar, e lá na casa do pai dele tinha tudo. E aí comia até a comida dos porcos, porque ele estava com fome. E ele falou: poxa, lá na casa do meu pai, os empregados lá comem muito melhor que eu, sendo empregado. E eu, né, larguei tudo. Você entendeu que ele caiu em si da idiotice que ele fez. E que vida que ele teve? Ele pegou dinheiro, bebia, tinha os amigos, gastou nas farras. E isso trouxe o quê? Só descontentamento, só ilusão.
amigos que quando não tem mais o dinheiro não existem mais. Né? Então às vezes a pessoa fala que aquela pessoa é rica, ela não precisa de nada, só que ela quer um amigo de verdade, né? Ela quer paz que ela não tem. E às vezes a pessoa não tem o dinheiro, mas ela tem a vida social boa, ela tem paz, ela tem alegria. E ele então se arrependeu e foi voltar para casa. E voltou, e o pai, que representa Deus, né, recebeu ele de braços abertos. Era uma ovelhinha que estava perdida e eu resgatei. Ele voltou para mim. E aí ele fez uma festa, fez o carneiro, chamou lá os amigos, fizeram uma festa para ele. Aí o filho, o bonzinho, que sempre teve do lado do pai, graças a Deus, ele era um bom filho, nessa hora ele ficou malzinho. Ora, lá em parábola, Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Não é verdade? Então, é a alegria de ter a volta do irmão. Ele teve o lado do pai, ele não sofreu o que o irmão sofreu. A gente não sabe o que o outro sofreu, a gente não sabe como é que está a vida do teu próximo. Por isso que você não pode julgar. Ah, mas ele fez, mas ele pagou bastante, porque foram alguns anos passando necessidade, passando infelicidade, até cair em si. Até quando nós vamos ficar nessa vida e não voltar para o Senhor? Às vezes estamos passando necessidade e achando o quê? Deus é Pai, Deus é maravilhoso, Ele vai te receber, você não precisa ficar nessa vida ruim, você não precisa continuar sofrendo, você não precisa continuar se mutilando. Às vezes você fala: eu não mereço, ninguém merece mesmo, eu também não mereço. Mas Deus é tão bom, é misericordioso, né? Te agradeço, Senhor. Nós nos cantamos aqui. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará. Porque mesmo nessas horas ainda Deus deu o alento, né? A capacidade. Então, às vezes as pessoas estão drogadas, elas já não têm nem capacidade mais para definir se querem ser tratadas, não, mas Deus manda pessoas, né? Como a Suzy e outros que fazem essa parte, né? Da parte da igreja, que vai lá levar a palavra do Senhor. E quantas vidas são restauradas? Mesmo sem a capacidade de a pessoa Deus dá o entendimento, dá a força. E aí tem que ter o local, né, para sustentar. Então a casa do Senhor, no caso a casa do filho pródigo, o pai dá o sustento de novo para ele, dá. Então essas pessoas que estão fora, que estão soltas, né, com viciadas, elas precisam de ter depois uma comunhão, um abrigo, para sentir que são queridas, que têm valor. Deus dá, todos nós temos valor para o Senhor, nós somos almas que foram criadas por Ele, seres humanos criados por Ele, e Ele tem amor por nós. Nós não podemos imaginar que Ele não possa nos ajudar nessa situação. Então, irmãos, muitas vezes nós agimos como ninivistas, como filho pródigo, mas muitas vezes nós somos o Jonas que levou a palavra, o pai que aceitou o filho de volta, nós somos como o filho que obedeceu, mas em todas as situações nós precisamos do Senhor, né? Jonas obedeceu, mas ficou contrariado.
O filho pródigo, o filho bom, lá, o filho mais velho, obedecia, estava ao lado do pai, mas criou uma revolta no seu coração. E ele precisou do Senhor. Assim como os ninivitas estavam naquela situação, assim como o filho pródigo estava naquela situação. Então todos nós, mesmo que estamos bonzinhos, nós temos que ter o Senhor conosco para nos controlar e não pensarmos bobagem, acharmos que ficar com raiva do que Deus tem feito. Glória a Deus, quanto mais testemunha dado na igreja, mais pessoas vão ser fortalecidas com a palavra do Senhor, mais pessoas vão ser salvas, e nós vamos ter que ficar felizes, porque aquelas outras pessoas foram abençoadas. E toda bênção que você tiver, passe para frente. As pessoas fazem, como é que chama aquilo que passam para frente, para o outro ali? Corrente, pirâmide, né? E para quê? Para ganhar dinheiro. E no fim sempre alguém acaba perdendo. A corrente do Senhor ninguém acaba perdendo. E Deus tem tudo para todo mundo. Há muito mais do que nós imaginamos. Ele é o dono do ouro, da prata, da sabedoria, da inteligência. Ele é o dono da situação psicológica, né? Ele consegue ser o nosso psicólogo, ele consegue ser o nosso tutor. Deus tem tudo para dar. A gente que precisa procurar, e nós que temos o Senhor, levar essa palavra para o Senhor. Lá em Lucas 6,36 fala assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não adianta falar que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus te ajuda, e você não pode levar para frente isso, né? Tem que ter um basta, só você vai ser mais abençoado. Você tem que ver, quanto mais você abençoa, mais Deus põe coisas na tua mão, mais você vai ser um vaso forte, mais a sociedade precisa de você, mais você vai ser destacado, mesmo que você não queira. Às vezes você nem quer, mas Deus, você é destacado porque você brilha Deus, você brilha o amor. Eu tinha um amigo que ia visitar lá meus pais, ele era de Rio Preto, e ele até faleceu já, infelizmente. Quando ele vinha na casa dos meus pais, que a gente veio para São Paulo, tal, eu chamava ele para comer com a gente lá e tal. Ele fala: nossa, mas eu encontro uma paz aqui, eu encontro, né? Então onde tem Deus, onde tem... Eu falo, nunca vi uma coisa dessa, é uma paz. Então as pessoas têm que ver essa situação nas nossas vidas, né? Então se você está se você não está o bonzinho, você está o malzinho, Deus vai te dar misericórdia para você, vai te perdoar. Você tem que aceitar o convite do Senhor, amém? E se você está bonzinho, também Deus vai te abençoar, não fica com inveja, amém, irmãos? E com isso todos nós vamos ser abençoados, para a glória de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é misericordioso conosco, Pai, porque o Senhor nos perdoa, Pai, mesmo sendo tão errado, mesmo achando que às vezes estamos te servindo, e servindo às vezes da maneira errada, Pai. Mas o Senhor, como fez com Paulo, abriu os olhos da cegueira física, mas da cegueira espiritual também, mostrando a verdade, Pai. Assim seja com as nossas vidas. Tira, Senhor meu Deus, as nossas invejas, tira, Senhor meu Deus, as nossas ignorância, o nosso orgulho, a nossa ganância, Senhor meu Deus, achando que só nós somos as pessoas merecedoras, Pai. Ninguém é merecedor, né? Jesus falou: quem é bom? Só Deus é bom, só o Senhor é bom. Mas nós, quando temos a Tua palavra, quando temos o Senhor na nossa vida, nós conseguimos ter uma vida mais regrada e podendo ajudar ao próximo, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, cada pessoa que escutou essa palavra, e aqueles que não escutaram, que possa algumas pessoas levarem a Tua palavra para o despertar de Cristo, de Deus nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado e amém, Jesus. Amém.